Existe uma única coisa, uma coisa simples que você nunca pode esquecer de fazer antes de implementar IA no seu negócio. Antes de implementar inteligência artificial, seja para ela fazer qualquer coisa que for, que não seja uma coisa muito simples também, né? Tipo, organizar uma planilha, ou criar um dashboard com base num CSV, ou, sei lá, criar um texto para algum tipo de conteúdo que você tenha. Não, tô falando de coisas mais complexas mesmo, que entregam mais resultado para o negócio, coisas que são mais bem estruturadas, né? Desde criar uma landing page, até criar a copy de um anúncio, até criar realmente um carrossel completo ali, fazer um carrossel completo para o negócio, porque a IA consegue fazer isso, só que muitas vezes você vai pular alguma etapa que vai realmente, né, que é realmente entregar um resultado muito melhor se você tivesse feito aquilo antes, e é justamente isso que eu vou fazer, vou te passar aqui nesse vídeo, né? Como que eu faço na prática quando eu vou implementar IA em qualquer negócio aqui, seja no meu, seja no negócio dos meus clientes, que é preparar o terreno. É basicamente organizar o negócio, né? Preparar o terreno ali do negócio para a IA entrar e ter o contexto, ter tanto contexto suficiente quanto ter as coisas que ela vai usar, né? Os recursos do negócio, as imagens, os vídeos ou qualquer coisa que seja que ela vai usar para te entregar os resultados que você vai pedir para ela. Porque não adianta você pedir as coisas e não dar contexto bastante para ela fazer aquilo que você quer, ela vai fazer meio que às cegas, né? Então, aqui eu tenho o meu VS Code aberto, que eu vou te mostrar uma estrutura de organização que eu faço aqui com negócios, né? Então, eu estou usando esse sisteminha aqui, que é o ForScale. O ForScale é um sistema que eu estou desenvolvendo aqui dentro do Codex, né? Ele é um sistema com IA, só que é um sistema que ele implementa a IA no negócio, que você consegue usar a IA para fazer várias coisas, várias entregas, só que ele, por si só, ele é um sistema que ele é organizado desse jeito aqui, ó, por pastas. Então tá vendo que tem várias pastinhas aqui dentro, ó. Aqui no VS Code é meio difícil de ver, né? Mas ó, aqui é a pasta do sistema, né? Então tem vários tipos de pastas aqui. É um sistema que implementa a IA com base em todo o contexto que tiver do seu negócio. E esse contexto ele consegue pegar através de uma coisa que eu vou te passar agora, que vai facilitar muito para você conseguir tirar esse contexto todo do negócio, né? Para ele conseguir trabalhar com ele. Então aqui eu tenho, ó, várias pastas, né? Tenho 7 pastas. E eu tenho os documentos de texto que fazem esse sistema funcionar, né? Que dá instrução para IA para fazer o sistema funcionar. Então aqui eu tenho a pasta de método, né? O método que vai fazer com que o sistema funcione. Aí tem o comercial, template de cliente, que ele vai copiar, né? Duplicar essas pastas para todos os clientes que tem. Então aqui, ó, tenho várias pastas, ó, skills, marca, marketing, operação, produtos, serviços, dados, decisões, CRM, vendas, ads, várias coisas. Ó, clientes, skills, comandos, os templates de entrega que ele vai fazer, né? Carrossel, briefing, onboarding, ó, diagnóstico, que ele faz o diagnóstico também, que eu vou mostrar daqui a pouco como que funciona. Aí as ferramentas internas aqui do sistema que ele usa, né? Aqui ele criou só um script em Python, que ele vai usar só para ele mesmo conseguir fazer as coisas mais fácil. E aqui tem o banco de inteligência interna, que eu coloco tudo que funciona, todas as entregas que ele faz aqui, tudo que funciona, eu falo para ele, depois dele criar um criativo, por exemplo, e eu testar por uma semana, eu vou lá e falo, ó, esse criativo aqui deu certo, esse criativo não deu certo, o gancho desse criativo aqui deu certo, as pessoas que chegam na página por esse criativo, elas ficam mais tempo na página. Aí eu vou falando isso, ele vai marcando, vai colocando tudo aqui, ó, escrevendo tudo, e eu não preciso escrever nada, não preciso escrever uma linha de código, não só preciso ir falando para ele conforme que for acontecendo no negócio, e claro, né, pedindo para ele fazer as coisas, que são os carrosséis, as imagens, tudo mais que ele faz também. Então, ó, primeira coisa, você viu aqui como que funciona a minha organização de pastas, né, assim que eu faço para qualquer cliente. E aí, dentro do cliente específico, eu vou até abrir o eu aqui, né, um negócio único aqui, que eu tenho, ó, esse aqui é o meu negócio, ele tá aqui dentro, então site, sistemas, ainda não tá tudo aqui dentro, porque eu tô desenvolvendo esse sistema ainda, né, que é o ForScale, ainda tô nesse processo aí de terminar ele, né, mas ele já tá muito bem completo, porque eu já fiz várias coisas aqui dentro com ele, coisa que eu não faria tão fácil se fosse só eu fazendo, né. Então aqui eu tenho, ó, anúncios, os criativos, Google Ads, Meta Ads, ele guarda tudo aqui, ó, tem a parte do marketing também, várias coisas aqui dentro, só que aqui eu não criei tanta coisa pro meu negócio, eu criei mais pro negócio da Cibele, que é a minha mãe aqui, né, que eu tô testando com ela, no negócio dela. Então eu vou te mostrar aqui, ó, o que eu fiz até agora com ele, depois eu vou te mostrar como conseguir o contexto, né, como conseguir organizar isso muito mais fácil, sem você precisar pensar, onde que tá aquele contrato, onde que tá aquela proposta, em que pasta eu coloco isso, em que pasta eu coloco aquilo, isso é uma chatice do caramba, por isso que eu não fiz até agora, mas com esse sistema aqui, com o ForScale, eu tô conseguindo fazer, porque a parte do diagnóstico é muito fácil de fazer, e ele
vai alimentando todas as partes do sistema que precisa daqueles dados para trabalhar, e aí é só eu ativando as skills que eu vou usar e ele consegue fazer. Simplesmente ele consegue me entregar o que eu quero. Então, ó, primeira coisa, eu vou lá e eu peço para ele criar um carrossel, por exemplo. Isso aqui é o roteirinho de um carrossel, né, que ele fez. Mas eu quero achar, ó, marketing, conteúdo, acho que é posts, ó, conteúdos orgânicos, planejamento. Tá, aqui é o planejamento, aqui são os assets, e aqui, ó, é uma imagem que ele fez essa primeira aqui, aí eu falei, não, tá muito estranho e tal, ele muda um pouquinho, aí mudou, tirou aqueles coisinhas do lado aqui mais um planejamento, e aqui mais um, mas eu queria achar as imagens dos posts, ó, aqui, ó, o carrossel. Ó, eu fiz esse carrossel aqui, ele fez tanto o planejamento, quanto ele fez os textos do carrossel, quanto ele fez as imagens também, então assim, ele criou o carrossel inteiro pra minha mãe aqui, ó, pra postar no Instagram dela. Ele fez isso aqui também, ó, agenda, porque ela é consultora de salões de beleza, né, salões de estética, então ela vende esse serviço de consultoria, só que ela não é muito acostumada a criar conteúdo, então a gente pensou assim, tá, vamos usar o Forescale então pra gente começar a criar conteúdo, já começar a rodar essa criação de conteúdo, fazendo carrossel, fazendo imagem, né, fazendo coisas mais simples, e depois a gente vai aumentando, né, a gente vai pedindo pra ele fazer os vídeos também, os roteiros dos vídeos, vai pedindo pra ele fazer mais coisa, aí vai aumentando as entregas dele. Mas aí você pode até entrar lá no Instagram dela e ver que tá tudo postado isso aqui. A gente fez até agora 3 carrosséis e uma imagem única, e já fez alguns roteiros de vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui também, ó, roteirinho de vídeo, conteúdo orgânico. Ah, esse aqui mesmo, ó, cliente, Sibeli Miranda, origem, item 3 do calendário, ó, o calendário que ele criou lá pra gente, dia 12, objetivo, gerar autoridade, preparar, tipo autoridade, vídeo curto para Instagram, ó, tema, sinais que o problema do salão não é falta de cliente, título na tela, 3 sinais que o problema do seu salão não é falta de cliente. Ele cria o gancho, ele cria a abertura, ele cria todo o roteiro do vídeo aqui, faz o fechamento, ele fez a CTA aqui também, ó, a versão mais curta, pra ficar mais fácil também de ler ali. Aí fez a legenda também, observação de produção, pendências, aí ele faz todo o esqueminha pra depois que esse vídeo tiver postado, a gente volta lá e fala, ó, o vídeo tal deu tanto engajamento, tantos likes, tanto não sei o que, e ele vai cadastrar todos esses dados que a gente trouxer pra ele, todas as métricas, né, que a gente trouxer pra ele, e aí ele vai se melhorando ao longo do tempo, automaticamente. Então é só eu ir conversando com ele, aqui dentro do Codex mesmo, ó, aqui que eu tô fazendo, inclusive esse criativo aqui ele fez também. Eu pedi pra ele, ó, cria a imagem do criativo, rotina improviso, que foi o nome que ele deu aqui, ó, ângulo, rotina improviso. Eu pedi pra ele criar outros criativos, eu falei inclusive, ó, achei que os criativos estão bem fracos, tudo mais, aí ele falou, reescrevi os 2 criativos com gancho mais forte, aí eu falei, ó, cria a imagem do criativo, rotina improviso com o texto, se você sair por um dia, o salão funciona sem você, com a foto da Sibeli que está na pasta, pode ser que ela tá com mais cara de séria e confiante. Aí eu coloquei, cara, isso aqui é surreal também, porque eu coloquei as fotos da minha mãe aqui, ó, numa pasta, deixa eu ver se eu vou achar aqui, acho que é dados, aí foto cliente, com fundo, aqui, ó, tem várias fotos dela aqui, e aí eu simplesmente joguei na pasta essas fotos, e aí eu falei pra ele, ó, usa alguma foto que tiver nessa pasta aí, e ele foi lá e pegou essa foto aqui, aí ó, ele foi lá e pegou essa foto aqui, e deu uma mexidinha, né, porque ela tava sorrindo na foto, porque eu falei que eu queria que a foto tivesse com ela confiante, né, eu falei, ó, pega a foto mais confiante, com cara de séria e confiante, aí ele falou, não, beleza, a foto que tá passando mais confiança é essa aqui, né, e realmente é essa, porque, ó, essas aqui ela tá sempre sorrindo, né, nas fotos e tal, ela tá até confiante, só que essa aqui é a que passa mais autoridade, né, vamos dizer assim, ela tá com o braço cruzado aqui também, né, que é aquele símbolo de autoridade que a gente já conhece. Aí ele achou essa foto na pasta automaticamente, eu não pedi pra ele usar essa foto aqui, ele achou ela automática e pegou e mudou um pouco a cara dela aqui, então ele deu aquela fechada deu aquela fechada no sorriso e colocou aqui, ó, se você sair por um dia, o salão funciona sem você. Usando a tipografia aqui, eu tinha falado pra ele usar, né, lá no diagnóstico, no começo, usando também as cores que ela usa, né, que da ID visual dela, que é o vermelho, preto e branco, e tá aí, tá feito. Aí é só eu baixar isso aqui, já tá baixado no caso, já tá na pasta, e usar pros ads, né, pros anúncios. Então assim, ele faz carrossel, ele já faz, ele faz um monte de coisa, faz carrossel, faz os ads, faz imagens únicas, né, pra post também, faz roteiro de
vídeo, faz um monte de coisa. Só que ele só consegue fazer isso porque eu dou contexto suficiente do negócio que eu quero trabalhar. De onde vem todo esse contexto? Vem dessa skill aqui, ó, diagnóstico negócio.md, diagnóstico-negócio. Que eu tenho várias skills aqui nesse sistema, que as skills são as habilidades que eu vou dar para IA, para ela conseguir usar o que tem no sistema, usar de contexto para ela conseguir criar as coisas. Então, para ela criar carrossel é uma skill, para ela criar um dashboard visual para mostrar todos os dados, as métricas do negócio, é outra skill. Para ela fazer o diagnóstico aqui, para me perguntar as coisas, para eu dar o contexto suficiente para ela, é outra skill. Para ela criar roteiro de anúncios, é outra skill. Para ela criar copy é skill, landing page é skill, site é skill, tudo é skill. Então, eu preciso ter várias skills aqui para ela conseguir entregar o máximo de resultado possível para o negócio, né? Sem eu precisar ter todo o trabalho de fazer isso aqui. Então, por enquanto, o sistema ele tá muito focado em marketing, né? Então, ele cria todos esses recursos visuais, né, para fazer o marketing, tanto em texto quanto em imagem. E aí, tudo isso vem daqui, dessa skill de diagnóstico. Olha o tamanho dessa skill aqui. Então, eu desenvolvi ela por algum tempo, aí eu fui reformulando ela, fui melhorando ela. E aí, o sistema em si, quando eu vou implementar esse sistema aqui em outro cliente, né, quando eu for implementar, porque ainda tá em processo de teste, né, eu tô testando com o meu negócio, com o negócio da minha mãe. Então, quando eu for implementar, eu já vou começar com essa skill aqui, ó. Eu vou basicamente chegar aqui no Codex, vou criar uma outra pasta de projeto aqui, não vou conseguir fazer isso agora porque eu tô sem internet, mas aí eu vou falar assim, ó, quero instalar um novo cliente para implementar, não consigo nem escrever, aí eu vou para implementar o Forescale OS. O nome do cliente é, sei lá, Padaria do Marquinhos. Instale o sistema na pasta correta e rode a skill de diagnóstico. Pronto, é isso. Aí eu mandaria isso aqui, ele já ia fazer tudo isso, ele já ia criar um novo cliente aqui nessa pasta de clientes, que eu tenho 2, né, por enquanto. Ele ia criar essa pasta, já ia rodar essa skill de diagnóstico, né, essa skill gigantona aqui, e ia me perguntar um monte de coisa. Então, o que ele pergunta, ó? Deixa eu vir aqui. Olha, ele pergunta, primeiro, tem 2 modos aqui, né, 3 modos. Ó, tem vários modos aqui que ele vai perguntar com base no que eu tiver de preferência, né, de prioridade para fazer. Então, tem negócio que não vai precisar fazer de todas as entregas que o Forescale vai poder entregar. Então, tem o diagnóstico inicial, aí tem o modo diagnóstico comercial, né, focando só no CRM ali, no comercial. Aí tem de marketing só, aí tem operacional, performance. Aí tem o completo, né, que geralmente eu gosto de rodar. Eu vou preferir rodar mais o completo sempre, porque se eu for, por exemplo, focar em alguma coisa no começo com o negócio, tipo, vou focar no marketing. Só que depois pode surgir outras coisas, né, outras demandas, outras coisas, sei lá, criar um sistema, criar alguma coisa de gestão ali. Aí eu já vou ter o contexto suficiente aqui dentro do sistema para fazer isso, né? Então não vou ter trabalho nenhum, não vai ter problema de rodar outro diagnóstico. Aí aqui, as áreas que ele vai rodar, né? Então, clareza do negócio, oferta, público, posicionamento e comunicação, marketing, captação. Isso aqui é tudo pergunta, né? Que ele vai fazer, ó, perguntas internas. Ele vai rodar essas perguntas, vendas e comercial, operação e entrega, dados, dashboard, gestão, materiais, ativos e acessos, classificação de gargalo, classificação de oportunidades, os quick wins, priorização de entrega, ó, todas as entregas que ele faz, ó, landing page, link da bio, carrossel Instagram, criativo, meta ads, anúncio Google Meu Negócio, SEO, conteúdo, CRM de captação, script de atendimento, propósito comercial, porra, é muita coisa que ele faz. E ele precisa de todo esse contexto para conseguir fazer isso, né? Então essa é a ideia, cara. Sem contexto não tem como. Então por isso que desenvolvendo aqui o Forescale, né, que é um sistema que eu tô implementando ainda, que eu tô testando, mas que já tá entregando muita coisa, como você pode ver aqui, ele só funciona com o contexto o suficiente. Então de todos os produtos que tem, das ofertas, do público-alvo e, óbvio, né, por ser uma IA também, você não precisa aprofundar tanto, eu não preciso aprofundar tanto no contexto. Eu posso dar um contexto que seja o suficiente para depois ele conseguir ir trabalhando com esse contexto e conseguir melhorando, conseguir aprimorando esse contexto, porque ele vai entender, porra, daqui a pouco ele vai entender mais do meu negócio, mais do negócio do meu cliente do que eu mesmo, né? Ou do que o meu próprio cliente, que tem um negócio. Porque é bizarro isso aqui. Dependendo do nível, né, da qualidade do modelo de IA que você colocar aqui também, é absurdo. Então aqui, assim, você vai ver uma galera fazendo com Cloud Code, né, esse tipo de sistema aqui e tal, mas eu tô fazendo com Codex porque eu já comecei a fazer com Codex, então já tá me entregando muito resultado aqui. Inclusive eu vou ver até se eu consigo Sibeli Miranda, aí tem aqui, aí criou os output aqui, rotina, ó, pronto, criei e renderizei, ó, falei aqui, ó, ótimo, criei as imagens do carrossel, agenda cheia, não significa ação organizada, faça a questão de adicionar a acentuação correta, tanto nos textos das imagens quanto na legenda. Aí ele foi lá, pronto, criei e renderizei o carrossel completo com 8 imagens PNG. Aí eu vou lá e eu clico aqui, ó, imagens finais, output, ele vai abrir a pastinha e tá aqui, ó, a pasta no meu computador, abri com o visualizador de foto do Windows e tá aí o carrossel inteiro, as 8 slides
slides que ele falou que criou, excelente, seguindo a ID visual do cliente, né, da minha mãe aqui, do negócio dela. Além disso, eu também rodei um diagnóstico de landing page para ele melhorar a landing page dela, que eu tinha criado também. Ele rodou, só que eu não vou conseguir abrir agora porque eu tô sem internet, mas ele rodou esse diagnóstico, a gente melhorou tanto o funil dela de formulário, né, tanto a página em si, a gente melhorou algumas copies ali e tal. Cara, é absurdo. Aqui eu tenho, ó, a empresa, então aqui é todo o contexto que ele tem da empresa, né, que ele pegou até agora, da minha, no caso, do meu negócio. Aqui tem o contexto do marketing.md, que tá dentro da pasta de contexto aqui, ó. Aí ele pega todo esse contexto aqui. Eu não escrevi nada disso aqui, cara. Eu só fui respondendo perguntas que ele foi me fazendo. E aí ele vem aqui, ó, aprendizados de marketing. Dia 13, dia 14, ó. Você tá vendo que ele vai aprendendo conforme que eu vou passando pra ele ao longo do tempo. Então ele vai aprendendo, ó, frases importantes do cliente. Ele marca várias frases que eu já falei pra ele aqui, ó, que eu já falei durante o contexto. Aí é só eu pegar e simplesmente ir escrevendo ali, ou ir falando mesmo com aquelas ferramentas de transcrição, né, que transforma áudio em texto. Aí eu vou falando aqui com ele mesmo, ó. Entro aqui no meu projeto é um negócio único, não vai abrir porque tá sem internet. Mas aí eu ligo aqui a minha ferramenta e vou falando aqui, ó, então eu quero que, na verdade, eu quero mudar o funil do super, porque eu acho que ele não tá entregando bem do jeito que eu queria que ele entregasse, e eu quero criar também um roteiro de vídeo para ele fazer. Então eu quero que você crie um script de um vídeo de demonstração do super para eu conseguir mostrar ele e colocar na página de vendas dele, que a pessoa vai entrar no super ali e vai entender o que a ferramenta faz, o que ela pode entregar para o negócio dela. Enfim, faz esse script e também pense em como que eu posso melhorar o funil do super e integrar com o resto do meu negócio. Aí beleza, aí eu vou clicar aqui para ele mandar, demorando mais que o normal, não sei se é porque tá sem internet ou sei lá. Mas ó, aqui ó, já tinha pedido usar skill de criativos para vender minha consultoria. Aí eu rodei a skill de criativos aqui, ele criou vários criativos aqui para mim, ó, também, mas eu não gostei tanto, eu preciso melhorar essa skill de criativo. Ó, já não deu certo, ó, só porque eu tô gravando já não deu certo o negócio. Sei lá, nem era pra mostrar essa ferramenta também, né? Mas beleza. Mas é assim que eu tô fazendo, ó. Eu tô basicamente chegando aqui, aí eu falo com ele, mando um texto, peço pra ele fazer o negócio, ele vai me entregar desse jeito aqui, ó, em documentos de texto. Esses documentos que aparecem aqui são os mesmos que eu consigo ver aqui dentro, mas aqui eu vejo direto na ferramenta que eu tô fazendo o desenvolvimento, né? Mas aqui no VS Code eu gosto de ver porque ele tá mais organizado, eu consigo ver mais coisa. Mas aqui, ó, tem o documento de memória, então todas as memórias que ele vai ter, tudo que ele vai conseguir salvar, tudo que ele precisa salvar para agregar, ó, atualização de conteúdo em 15/6. Aí ele falou, planejamento orgânico no Instagram, deve focar na oferta principal. Então, tudo que eu falei para ele nesse dia aqui sobre conteúdo, ele marcou aqui na memória dentro da pasta de contexto. E aí ele consegue voltar nesse arquivo aqui, nessa memória, para conseguir fazer qualquer outra coisa, para conseguir fazer as outras entregas e entender quais foram os últimos passos que a gente fez, o que a gente implementou, o que deu certo, o que não deu certo. Ele vai aprendendo com o tempo. Cara, isso aqui, pra ser bem sincero, foi uma alternativa que eu achei pra fazer aquele tipo de sistema que, se você tá ligado aí em inteligência artificial implementada em negócios, você vai ver que tem uma galera fazendo esses segundo cérebro, essas coisas super trabalhadas, super complexas, que até é difícil até de começar a entender como que funciona aquilo, né? E com esse sistema aqui eu consegui fazer de um jeito que eu conseguisse entender, com toda a minha burrice e a minha ignorância, que eu tô estudando pra caramba isso aí também, né? Eu tô nesse processo de, estudar muito, entender como que a IA pode ser implementada no negócio e pode trazer resultados igual esse aqui. Isso aqui é tipo 10% do que ele tá fazendo. É que eu tô sem internet, então eu não consigo mostrar tudo, mas eu mostrei pelo menos a organização que eu tô fazendo aqui, que é o principal, né? Que é a questão do negócio, que é o assunto desse vídeo aqui, é o tema desse vídeo, que é você conseguir organizar e trazer o máximo de coisa aqui pra IA. Claro que você pode trazer muito mais coisa, né? Pode trazer, documentos, contratos, propostas, transcrição de reunião. Ela também, o ForSkill também tem uma skill de transcrição de reunião, ó, se não me engano, essa aqui, ó, ingestão reunião. Ele faz a ingestão da reunião e basicamente coloca a transcrição completa, ó. Entradas aceitas. Quando usar? Quando o operador colar uma transcrição de reunião. Quando houver sumário bruto de cal. Quando um arquivo fontes brutas reuniões precisar virar síntese. Quando a reunião trouxer decisões, gargalos, oportunidades, tarefas, riscos. Entradas aceitas. Transcrição completa, resumo de cal, tópicos soltos. Aí ele vai lá, ó, arquivos que deve consultar. Aí o processo, ó, identificar cliente, data, tipo de reunião. É uma skill completa para ele conseguir integrar uma reunião, os pontos mais importantes de uma reunião que eu fiz com o cliente, ou com o lead, ou com qualquer coisa, e ele vai integrar como contexto, e como melhorias, e como oportunidades no sistema para ele usar depois. Então aí, se eu for pedir para ele usar algum contexto, ou nem precisa pedir, na verdade, né? Ele vai usar automaticamente, porque todas as skills elas estão integradas, ó. Então você vê, próximos comandos recomendados. Se a reunião revelou
lacunas de contexto, você dá um /atualizar contexto, que é um outro comando que ele vai atualizar o contexto do sistema, aí sim ele vai aprender e vai se melhorando com o tempo. Ó, se a reunião trouxe base suficiente para diagnóstico, dá um /diagnóstico, que ele vai mostrar qual que é o status, né, do cliente naquele momento. Aí se a reunião revelou gargalo operacional ou perda de tempo, dá uma automação diagnóstico. Essa automação diagnóstica é surreal também, é uma skill que eu criei para ele sugerir automações, sugerir sistemas de gestão, sugerir formas de melhorar os processos internos da empresa. É uma skill gigantesca aqui também, ó. É tudo isso aqui, ó. Olha o tamanho da skill. Ferramentas de referência, arquivos de saída, modos, skill, regras, critério de qualidade, matriz de priorização, processo de execução. Aí ele usa, ó, o Make, End-to-End, Zapper, as skills que eu já uso, né? Todas essas skills aqui eu criei com base no que eu já faço para os meus clientes, só que melhorado, né? Porque é uma IA trabalhando, é uma IA fazendo aqui. Então eu não preciso só usar o meu contexto, só usar a minha expertise, eu posso usar a expertise da IA também e fazer ela trabalhar junto, tanto comigo quanto com o meu cliente, né? Então, bom, eu acho que é isso. É isso que eu consigo mostrar aqui por enquanto, que eu tô sem internet, né? Mas deu para mostrar a estrutura geral, as skills que eu tenho aqui, ó, são todas essas skills aqui que eu tenho por enquanto. Eu tô fazendo mais ao longo do tempo, porque eu quero que seja um sistema completo para entregar o máximo de resultado, o máximo de valor possível para o negócio, né? Focando principalmente em marketing, só que ele já faz, inclusive, sistemas do Notion completos. Em outro vídeo eu vou mostrar como que eu criei uma skill para ele fazer isso e mostrar na prática como que funciona. Ele faz landing page, faz copy, faz roteiro de vídeo, faz criativo, faz as imagens. Então, assim, ele faz tudo e a gente só precisa ir ajustando, né? Só precisa ir melhorando ele e falando, ó, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui pode tirar, esse contexto aqui você pode trocar, agora eu quero esse aqui. Aí as decisões novas que você tomar com base no negócio, ele vai lá e atualiza no contexto de decisões também. Ó, tem aqui, ó, pastinha de decisões, ó, registro, decisões. Aí tem o templatezinho de registro que ele vai fazer, ó, data, decisão, fonte, motivo, impacto, arquivo detalhado, aí decisões substituídas, aí tem o modelinho de decisão aqui, que é em texto, né, aí dados, decisão, motivo, contexto considerado, impacto do projeto, próximos passos. Então, cada decisão que eu vou fazendo aqui para ele vai montando as decisões e vai integrando no contexto geral do projeto para ele ir sempre entregando mais e mais coisa e coisas com mais qualidade. Então, o objetivo desse sistema aqui é que vai ter um momento que ele vai ter tanto contexto do negócio, ele vai ter feito tantas melhorias com base nesse contexto ao longo do tempo, né, com os resultados, com as métricas, as coisas das campanhas, dos criativos, dos vídeos, dos anúncios, que ele vai simplesmente conseguir rodar o negócio praticamente sozinho, né, e o operador vai ser só o cara que vai ir pedindo as coisas, e a IA vai saber exatamente como trabalhar com cada uma dessas coisas, porque tem contexto suficiente. Então, é isso. Esse vídeo aqui eu só vou te deixar com essa ideia de que quanto mais contexto você der para uma IA, para ela conseguir trabalhar com o seu negócio, melhor vai ser os resultados que ela vai te entregar. Você pode até não ter esse tanto de skill aqui, esse tanto de organização, essa estrutura doida que eu te mostrei aqui nesse vídeo, mas é porque eu já tô fazendo há muito tempo isso aqui, então faz sentido, né, que seja um pouco difícil de entender agora, mas o básico bem feito que você precisa é só dar contexto suficiente, mostrar o que é o seu produto, o que é o seu serviço, o que é a sua empresa, qual que é a sua premissa principal, né, qual que é a entrega principal da sua empresa, quem que é o público-alvo, e aí você vai fazendo deixando tudo essa estrutura, essa base para você entregar para ela redondinha, e aí você vai pedir qualquer coisa para a IA e ela vai conseguir te entregar com uma qualidade boa. Então eu vou ficando por aqui, valeu por ter assistido até aqui, te vejo no próximo vídeo também, se quiser, né, se não quiser perder os próximos vídeos sobre esse sistema aqui, que eu vou mostrar como que eu tô fazendo ele, desenvolvendo, quais são os resultados, quais são as entregas. Se inscreve no canal também para você não perder esses vídeos, até porque eu tô chegando em 666 inscritos, então, porra, não quero ficar nesse número, então me ajuda aí a sair desse número logo, e é isso, tamo junto.